Eu quero te dar os parabéns, porque se você chegou aqui, meu Deus, você é daquele grupo seleto. Você sabia que muitas pessoas começam e elas não terminam as coisas? Infelizmente a maioria das pessoas é assim, é por isso que elas não conseguem viver algo extraordinário. Então se você está assistindo aqui, eu acredito que você está fazendo cada tarefinha, você está praticando e por isso a sua vida já está mudando. Hoje é dia da gente falar do que? De renda variável, RV, renda variável. O que é renda variável? Aquilo que oscila, aquilo que varia, aquilo que faz assim e acaba subindo. Quando a gente fala sobre renda variável, a gente está falando sobre as empresas de capital aberto que estão na bolsa, que um dia é cotado num valor, outro dia no outro. Talvez você já deve ter ouvido lá, hoje o índice Bovespa foi para 117 mil pontos, subiu 1%. Hoje caiu 5%. Então, como acontece isso? Segundo demandas de compra e venda. Só para você entender um pouquinho como é isso, é mais ou menos assim, para você entender, eu vou tentar ilustrar. Um cidadão, ele tem um determinado papel, tá bom? Ele tem um papel de Petrobras. Uma coisa que é legal a gente aprender é que toda empresa tem um código que é negociado em renda variável, na bolsa, nas ações. Um exemplo, vamos pegar a Petrobras aí. Então, o número de Petrobras é assim, PETR4, a gente chama de Petro 4. Então tem um cara lá que ele tem aqui, um título de Petro 4. E aí o que acontece? Ele fala assim, galera, é o seguinte, eu quero vender o meu título. E eu vou vender o meu título a R$30,02, tá bom? Aí o que acontece? Do outro lado lá, eu preciso ter uma outra pessoa que ele quer o quê? Esse aqui quer vender, tá bom? Esse aqui quer vender, esse aqui quer o quê? Comprar. Aí ele vira e fala o quê? Ele fala assim, eu quero comprar, mas eu quero comprar a 30,01. E aí o que acontece? A gente tem uma coisa aqui, esse cara precisa baixar 1 centavo, ou esse cara precisa, aqui, de fato, subir 1 centavo no valor da compra. Então esse aqui está anunciando 30,02, esse 30,01. Então não dá date, não dá negociação, não dá compra e venda. Só que o que acontece? Segundo as notícias, segundo o medo e tudo mais, as pessoas podem falar, vixe, essa empresa vai quebrar. Então quer saber de uma coisa? O pessoal está anunciando a 30,02, eu vou me livrar logo desse papel. Então eu vou vender a 29,50. Então olha o que aconteceu aqui. Esse cara veio aqui, ele falou, eu pago 30,01. Aí ele veio aqui, na realidade ele não pagou 30,01. Ele acabou pagando 29,50. Só que aí o que acontece? Os outros olham e falam assim, poxa, o cara comprou 29,50? Não, então eu quero comprar agora a 29,40. E aí o que acontece? A galera aqui está desesperada, falando, vai dar problema nesse negócio. Então quer saber? Eu vou aceitar o valor aqui e eu vou vender mesmo a 29,40. E aí o que acontece? O outro fala, não, mas 29,40 eu quero agora 29,39. Então olha o que acontece, a gente tem aqui uma tendência de baixa. Por quê? Porque algo aconteceu, uma notícia aconteceu, um relatório ruim veio, e aí as pessoas aqui desse lado com medo começam a baixar o valor, e a galera aqui especulando, porque confia, porque essa é uma coisa interessante, é um mercado muito especulatório, porque eles falam assim, não, eu confio nessa empresa, então ainda que todo mundo esteja vendendo barato, eu vou comprar porque lá na frente eu sei que vai subir. Tá ficando claro para você? Então por que ele varia? Porque é algo de oferta e procura. As pessoas estão comprando o mesmo papel. Lembra o que é o papel lá? Lembra que é um pedacinho, não é daquela empresa, que ela é tijolinho, que é cheio de papel, de ações, tá lembrado disso aí? Então as pessoas elas estão negociando isso. Aí só que isso pode acontecer também de uma forma diferente. Isso aqui pode acontecer o quê? A pessoa tá lá e aconteceram notícias boas, E aí de repente o cara vira e fala assim, negócio é o seguinte, eu tô vendendo a 30,50. Aí o cara fala assim, nossa, 30,50 tá barato, porque eu ouvi uma notícia, eu sei que vai subir. Ele compra a 30,50. Só que acontece, o próximo já não quer vender a 30,50, porque ele ouviu falar, ele já fala assim, não, eu quero vender a 31,50. Só que aí o outro mês ele fala assim, nossa, acho que ainda tá barato porque vai subir. Aí ele compra 31,50, aí o próximo vende a 32. E aí o que acontece? A gente agora tem uma tendência de alta. Você já deve ter
ouvido sobre isso. E isso muitas vezes é especulação. As pessoas, elas compram hoje o que elas acham que vai acontecer amanhã. Isso é o famoso mercado de ações, tá bom? Mas só para você entender. Então, quando a gente fala sobre renda variável, essa compra e venda que acontece na B3 aí, né, durante o dia, das 10h30 da manhã até as 5 horas da tarde, é o que faz esse mercado ser esse mercado louco, tá bom? Quando a gente fala sobre essas empresas de renda variável, a gente tem dois tipos de empresa. A gente tem uma empresa de crescimento, tá bom? E a gente tem uma outra empresa que a gente fala que são as empresas de dividendos, tá bom? E o que é isso? O dividendo é aquilo que você já aprendeu aqui. É quando pega o lucro, divide pelo número de cotas e distribui. Existem algumas empresas que focam em dividendos mensais. Outras elas dividem, elas entregam trimestrais, outros uma vez por ano e outros não distribuem dividendos. Normalmente essas empresas aqui, que são empresas de crescimento, elas não distribuem dividendos. Um exemplo, o Facebook é uma empresa assim, porque ele fala assim, ó, todo o lucro que a gente tem, né, o lucro, deixa eu pegar aqui, todo o lucro que a gente tem, ao invés de distribuir, a gente vai voltar para a empresa. Então recebeu o lucro, volta para a empresa, vai reinvestindo visando uma aceleração do crescimento. Quem compra isso? Normalmente pessoas mais novas, elas não precisam do dividendo para viver. Elas estão pensando sempre em uma aposentadoria, estão pensando em algo a longo prazo. Então elas falam, puxa, se eu comprar essa empresa aqui a R$10 hoje, daqui a 20 anos, é bem provável que essa empresa aqui esteja valendo R$80 por cota. Então olha que coisa louca, não é? Em 20 anos, cada cota que a pessoa tinha, se ela tinha uma cota, ela tinha 10, se ela tinha 10 cotas, ela tinha 100, se ela tinha ali 100 cotas, ela tinha 1000. Então imagine que ela vai lá e ela 1000, né? Então isso aqui foi lá e multiplicou. Olha o tamanho e o aumento do patrimônio que ela teve ao longo desses 20 anos. Então ela visa isso. Não significa uma empresa de crescimento que ela não vem distribuir de vez em quando. Então esse aqui é um tipo, não é, de renda variável. São empresas de crescimento e de dividendo. Qual outro tipo de investimento? E dentro disso aqui, a gente tem ainda aquelas grandes empresas que são as blue caps, aquelas bem grandonas, e a gente tem as small caps, que são aquelas pequenininhas. Tudo termo que você já deve ter ouvido. Então eu particularmente sou uma pessoa que eu procuro muito mais empresas constantes. Então eu pego empresas de energia, então eu tenho lá, tem a Compel, tem, né, uma outra empresa que você tem, que é a Engie. Aí você tem empresas, né, de saneamento básico, que é a Taesa, que é a Sanepar, né? Você tem, né, empresas desse ramo aí que já oscilam mais de petróleo, né, e outras coisas como a Petrobras, que é a Petro 4, que aí tem a do Rio de Janeiro, Petro Rio, que é a Prio 3. Então aí você vai fazer o quê? O que você precisa? Você vai estudar. Então você tem aí, né, essas corretoras que você possivelmente abriu, ela tem algo que chama carteira recomendada. Então o que é isso? Uma pessoa que ela tem, não é, um registro, ela vai lá e ela é estudada, ela é economia estudada, ela pode fazer a indicação. Então ela fala, nós indicamos a compra de ação tal, nós indicamos a venda de ação tal. Tudo vai depender do que você quer fazer. A maioria de nós não vai trabalhar com o mercado financeiro, a maioria de nós vai colocar o investimento para no longo prazo a gente não dar trabalho para ninguém. Qual que é o grande problema do brasileiro? A gente não estuda sobre, a gente não investe, e aí chega lá na frente, fica limitado, não consegue produzir, e aí os filhos têm que produzir dobrado para cuidar dos pais. A gente sabe que deve sim honrar, mas nos Estados Unidos a cultura americana, quando uma pessoa chega na sua maioridade, ali na sua velhice, se eu posso assim dizer, ela não dá trabalho para os filhos, porque ela já criou toda uma vida de investimento, e agora os seus investimentos cuidam da sua vida e ainda sobra patrimônio para os seus filhos. Falando aqui ainda do nosso investimento, tem um tipo de investimento que a gente chama assim, ó, de FII. E o que é FII? FII é um fundo imobiliário, tá bom? Eu gosto muito disso. Por quê? O FII é como se você tivesse um tijolo de uma casa e funciona do mesmo jeito. Essa casa está alugada e mensalmente as pessoas que são os gestores do fundo, que cuidam disso, eles dividem o lucro do aluguel pelas cotas. Então, exemplo, você compra lá um fundo imobiliário. Vamos lá usar um exemplo aqui. Tem um que chama KNRI 11.
Normalmente os fundos imobiliários eles têm o final 11, tá bom? Tem outros também que não tem, mas a maioria é. Ele paga normalmente 75 centavos por cota. Uma cota dele tá, eu acho que hoje, se eu não me engano, R$134. Então o que acontece? A cada R$134, a cada cota que você tem, você recebe 75 centavos. Então se você tiver aqui 10 cotas, você recebe o que? 10 vezes, não é? O número de cotas. Então você receberia aqui R$7,50 por mês. Pode parecer pouco, porque você teria R$1.340 investidos. Só que o que acontece? Esse dinheiro investido ele vai rendendo para você. Chega uma hora que esse número aqui, o rendimento dele vai ser o mesmo valor de uma cota. Então, com o que rende, você compra uma cota. Rendeu, você compra outra cota, compra outra, compra outra. Chega uma hora que você tem tanta cota que o número aqui, ele se multiplicou e você já não ganha mais 7,50. Você já está ganhando 300, 500 mil. E aí é a mágica do juro composto que a gente fala. O que é o juro composto para você entender? Porque a gente tem que investir por causa desse abençoado aqui. Juro composto é mais ou menos assim, ó. Você tem e aí ele rendeu um número de juro. Então vamos supor que você tem aqui e aí no próximo mês você tem 1,1. Não, vamos fazer o diferente? Vamos fazer a conta aqui, ó. Você tem 10. Aí esse mês aqui rendeu, não é 10%. Vamos supor que o juro é 10%. Nesse mês aqui você tem 11. Só que aí o que acontece? No outro mês você tem 11 mais 10% de juros. Aí agora você tem o que? 11 mais, então você teria 11 e 10. Aqui você tem 11 e 10 mais 10% de lucro. E aí o que acontece? Isso aqui vai aumentando, aumentando, aumentando. Então percebe, a cada vez que você vê aqui, você não tem mais o mesmo 10. Olha o que está acontecendo. 10, 11, 11, 10, e as coisas estão acontecendo. Olha que você vê, o seu patrimônio dobrou e daqui a pouco ele triplicou. Por quê? Porque o juro composto foi trabalhando, mas para isso você precisa de paciência. Você precisa de tempo. Então, dependendo do seu valor que você investe, uma pessoa vai levar 30 anos para ter a independência financeira. Mas agora eu falo para você, 30 anos vai passar de qualquer jeito. Se você começar hoje a investir, daqui 30 anos você está bem. Você pode querer servir ao ministério. Então você fala assim, pastor, por que eu preciso disso? Já imaginou? Você tendo ali os seus rendimentos, né, caindo todo mês, e agora você não precisa mais bater o cartão, né, em uma empresa. Você pode ir lá e falar, pastor, estou à sua disposição. Estou aqui para os projetos sociais, estou aqui para fazer a obra do Senhor. Meu Deus do céu, como isso vai ser sobrenatural. Hoje, na igreja, tenho muita gente que pensa sobre isso. Eu creio que daqui 5, 10 anos nós vamos ter um exército de voluntários na igreja trabalhando e nós vamos fazer muito mais, muito mais. Entendeu? Então, dentro daquela pizza que a gente estava lá falando, né? Deixa eu colocar aqui. Por causa do ar-condicionado, o negócio apaga. Tem que passar álcool aqui. Então, vamos lá. Dentro da pizza que a gente estava falando, então você vai ter, não é uma fatia, que você vai ter o seu reserva de emergência. Na outra você vai ter aqui, não é uma renda variável, né? A outra você vai ter aqui que a gente chamou de reserva de oportunidade. O que é isso aqui? Então eu lembro que em março, né, quando aconteceu a pandemia lá de 2020, eu lembro que a bolsa caiu, tudo caiu pela metade do preço. Quem tinha reserva de oportunidade, que era o quê? Um dinheiro guardado, né, uma conta remunerada, ou então, né, um tesouro direto, que podia vender, que tinha liquidez, e entrou nisso, a bolsa em um ano, ela subiu de 50 mil pontos para 114 mil pontos. Ou seja, uma pessoa que colocou 10 reais, o dinheiro dela virou 20. Então o dinheiro o que? Dobrou. Então imagine que você vai lá e você tivesse colocado no lugar certo, em questão de um ano seu patrimônio dobrou, de 100 mil virou 200 mil, 200 mil viraria 400 mil, mas só fez isso quem? Quem tinha o dinheiro em reserva de oportunidade. Por quê? Porque todo mundo que tinha renda variável, ela despencou e você não podia vender, porque se você vendesse você perderia dinheiro. E aqui eu acho que vale a gente mostrar uma coisa para você aqui, ó, que muita gente desespera e você não pode desesperar. Eu sei que está ficando longo aqui, e como ficou longo, eu vou parar aqui. A gente vai para a nossa próxima aula, que eu vou falar um pouco para você sobre valor e cota. O que você precisa entender, valor e preço. Respira aí, bebe uma água e vamos continuar.